Recebi aqui algumas perguntas nos comentários. Ah, doutor, mas o que adianta ter uma liminar ou ter uma sentença favorável para cancelar os descontos na conta corrente se o banco não cumpre? É verdade, pessoal. Tem alguns casos que o banco é complicado. Gente, o banco é complicado. Eu não sei o que se passa na cabeça dos bancos que não cumprem decisões judiciais. Na verdade, pessoal, muito que acontece no banco é desorganização financeira. Eu já trabalhei por uma grande organização, não era banco, mas era uma grande empresa, que hoje a empresa até quebrou. É empresa grande, mas ela quebrou. E eu sei muito bem como funciona tudo lá de dentro. Então tem muita falta de comunicação. O advogado recebe informação que tem que cumprir uma liminar, tem que cumprir uma obrigação de fazer e repassa para o administrativo. O administrativo tem que passar para um outro setor, e essa comunicação acaba se perdendo e daí há o descumprimento da decisão judicial, de uma sentença, etc. A mesma coisa acontece nos bancos, pois a gente vê alguns casos aqui em que o advogado do banco junta o comunicado, o e-mail, informando para o gerente ou para o administrativo que tem que cumprir uma liminar para suspender, limitar os empréstimos. Está lá o comunicado. E muitas vezes o advogado só manda o comunicado porque não tem. O advogado do banco não tem autonomia de ir lá e estornar, de ir lá e suspender os descontos na conta corrente. Depende do gerente, depende de alguém dentro do banco para cumprir isso. Daí, em alguns casos, acontece de não cumprir, tá bom? Então, muitos desses descumprimentos, creio que vem disso. Falta de comunicação entre o gerente e o advogado. Ou a comunicação houve e houve uma falha ali, esqueceram, alguma coisa aconteceu. Até porque, em alguns casos, é tão arcaico o sistema que essa comunicação é feita por e-mail, gente. Não era para ser por e-mail, né? Tá bom, enfim. Esse é um problema que o banco tem que resolver. Não compete a gente. E outra coisa. Fora isso também, eu não sei. Aí já é especulação minha. Eu creio que o banco descumpre a liminar ou descumpre a sentença para forçar você aí, ó, a desistir do processo, ir no banco fazer um acordo e negociar a sua dívida e pagar em 10, 20 anos. Também tem muito disso, tá bom? Então, eu creio, pode ser que também seja isso, não sei. É só uma ilação, é só uma hipótese. O banco, do nada, porque tem casos aqui, que já atendi também, que depois de anos que acabou o processo, o banco simplesmente reteve todo o pagamento. Por quê? O que mudou do mês passado para cá? Nada, só reteve o pagamento. Então, eu acho que em alguns casos pode ser isso, descumpre para poder realmente forçar o cliente a fazer um acordo no banco. Ou o gerente te convença a desistir do processo ou abrir mão do que você ganhou, que é a renúncia do que você ganhou, para você poder fazer mais um acordo com o banco e renegociar a sua dívida em 10 ou 20 anos. Então tem muito disso também, tá? Mas vou mostrar para vocês um caso aqui hoje, onde o banco ele estava cumprindo a decisão judicial há quase 4 anos e do nada o banco simplesmente passou a reter completamente o pagamento do funcionário, do servidor, de novembro até hoje. Isso mesmo, pessoal. O banco, no mês de novembro, reteve o pagamento dele, no mês de dezembro, reteve o pagamento dele por 2 vezes, porque ele recebe no início do mês e recebe também no final do mês. Em janeiro não teve salário, porque ele recebeu em dezembro, e em fevereiro também reteve todo o seu salário. Em razão disso, a gente comunicou ao juiz reiteradas vezes sobre o descumprimento. O juiz dava prazo para o banco cumprir a decisão judicial, o banco não cumpria e não se manifestava no processo. Daí acontecia novo descumprimento, a gente informava para o juiz para poder majorar a multa, para que o banco cumprisse a obrigação de fazer, o banco não cumpria, perdia o prazo e etc. E nisso foram os últimos 4 meses sem salário, retenção completa do salário, tá bom? Até que o juiz, por último, no mês de janeiro, se eu não me engano, ou foi esse mês, ele deu novo prazo para o banco cumprir a decisão judicial. Eu falei, não, excelência, de novo? Você já deu prazo para ele desde novembro e o banco não está cumprindo? Tem que ser feito algo. Tem que fazer a penhora do valor que está sendo retido na conta corrente dele, que é todo o salário dele. E tem que aplicar aquela multa, porque não tem condições. Daí o que eu fiz? Marquei uma reunião com o juiz e falei, excelência, o que está acontecendo aí? Já há 4 meses o cliente está sem salário, retenção completa, para de abrir prazo para o banco. Claro que eu não falei assim, né? Vai ficar mais fácil a comunicação aqui com vocês. Então, para de abrir mais prazo para esse banco. Simplesmente faça a penhora das contas bancárias do banco, porque ele não vem cumprir decisão judicial, e aplique aquela multa que você fixou lá atrás. É isso, ponto final. Então, o juiz simplesmente aplicou uma multa contra o banco, porque ele não cumpriu a decisão judicial por 4 meses. Foram 4 meses
de descumprimentos reiterados de decisões judiciais. Daí ele fixou a multa que corresponde a 4 meses de descontos indevidos na conta corrente do autor, que totalizou 41.260. Então esse valor é só de multa. Esse valor vai ser integralmente repassado para o cliente, caso o banco não recorra dessa decisão judicial ou que seja mantida essa multa aqui de astriense, tá? Isso aqui é só de multa. O banco ainda tem a obrigação de estornar os débitos indevidos na sua conta corrente. Então aqui é só a multa. Então vai ter que pagar essa multa que já foi penhorada da conta do banco, o banco tem dinheiro, já penhorou, e depois ele tem que estornar todos os descontos indevidos na sua conta corrente. Aí o que o banco fez? Depois que viu sua conta penhorada em R$ 40.000, o banco foi lá, juntou a petição e falou: ora, excelência, você nem esperou transcorrer meu prazo para impugnação, para defesa, como já faz pela minha conta bancária? Não. Como não? Você teve 4 meses para cumprir a decisão judicial e você não cumpriu. E agora, depois que tem a penhora de R$ 40.000 na sua conta bancária, você disse que não teve tempo para cumprir? Claro que o banco teve tempo para cumprir a decisão judicial, não cumpriu por conta dessa desorganização que eu passei para vocês, tá bom? Então é isso, mandou penhorar R$ 40.000, daí o banco juntou essa petição falando que eu não sabia, não me deram prazo e tal, etc. E o que o banco fez? Olha só, 4 meses de cumprimento. Sabe o que ele fez? Ele falou que não sabia, que tinha que cumprir a decisão judicial, que tinha que esperar transcorrer o prazo, novo prazo para ele, depois de 4 meses, e que ele comprovava agora que realizou o estorno do débito. Mas sabe o que estorno ele fez? Estornou apenas um mês. São 4 meses de desconto devido na conta corrente. Aí o que o juiz fez? O juiz deu um esporro aqui pesado aqui no banco. Falou: olha só, primeiro fez um resumo do que aconteceu no processo e tal, e falou o seguinte: o banco ele fez um verdadeiro confisco da remuneração depositada em conta corrente do autor nos meses de novembro a fevereiro de 2024. A requerida ela foi devidamente intimada para dar cumprimento à obrigação de fazer, no entanto, nada fez, deixando de comprovar o cumprimento da ordem e, posteriormente, apresentou a petição fora do prazo, com informação de estar cumprindo a obrigação de fazer, sendo que só juntou a petição, não provou nada, mas nunca provou estorno. Depois a parte autora mostra para o juiz que não cumpriu nada, que a parte autora continuava com a retenção integral nos últimos 4 meses, e daí o juiz ele resolveu aplicar a multa equivalente aos 4 meses com devidos na sua conta corrente, que é essa multa de R$ 40.000 que eu passei para vocês. Aí ele falou o seguinte: aí agora o banco comparece em juízo para falar: nossa, estou surpreso, como assim? Você fez o bloqueio da minha conta bancária, eu não sabia disso. Essa foi o que o juiz colocou aqui, tá? Não estou exagerando não. E que o banco falou também, falou que estava surpreso com aquele bloqueio, como assim? Por que fizeram o bloqueio da minha conta? Por que fizeram o bloqueio da minha conta bancária, sendo que eu estou com obrigação de fazer? Não, banco, você não está com obrigação de fazer. Daí o que o juiz falou? Deveria o banco agir com boa fé processual e garantir que as informações prestadas ao juiz sejam apresentadas de forma completa e correspondam aos comandos efetuados pelas autoridades judiciárias. Por que disse isso? Porque o juiz pediu para estornar os 4 meses com os devidos na sua conta corrente, o banco estornou apenas um mês. Não é nada. Fora aí, juntou outras petições ao longo do processo, falando: estou cumprindo a obrigação de fazer. Mas não comprovava o cumprimento. A polícia falava: estou cumprindo. Mas não estornava o débito devido na conta corrente. E pior, no mês seguinte, ela debitava de novo. E nada chegou nessa conclusão. Mais uma vez, o banco apresenta informações incompletas, não indicando que tem estornado a integralidade dos descontos indevidos efetuados na conta do autor, porquanto, ao que tudo indica, o documento dele, o documento que o banco apresentou, comprova o estorno apenas de um único mês, sendo que são 4 meses de descontos indevidos na sua conta corrente. Por fim, o juiz, mais uma vez, ele intima o banco para estornar todos os descontos indevidos referentes a novembro a fevereiro de 2024, bem como que serão adotadas medidas para a limitação de descontos a 30%, que é o processo antigo, onde se discutia a limitação dos empréstimos a 30%, sob pena de nova multa. Então essa multa de R$ 40.000 ela pode ser mais uma vez aplicada se o banco, no prazo de 5 dias, não cumprir a obrigação de fazer e estornar os débitos da conta corrente. Bom, pessoal, esse aqui é só um caso, tá bom? Então, para você ver, o banco descumpriu a liminar, isso aqui não é nem liminar, isso aqui já é sentença. O banco descumpriu a sentença por 4 meses seguidos, não cumpriu, e a explicação, eu creio que é essa desorganização do banco em relação a esses procedimentos que eu passei para vocês. O advogado recebe a comunicação, passa para o administrativo, que depois passa para o gerente, e a comunicação tudo por e-mail. Então, uma hora pode ser que essa comunicação se perca no meio do caminho, tá bom? E acaba acontecendo isso, ou pode ser uma forma de forçar o cliente a ir desistir do processo, renunciar o que você ganhou,
ou até renegociar a dívida com o banco. Tá? Então acho que talvez pode ser isso também. Mas enfim, foi isso que aconteceu, aplicou essa multa aqui em cima do banco de R$ 40 mil, que é quase nada para o banco paga isso muito fácil, e estornar todos os cons indevidos. Se todo juiz fizesse isso aqui, ó, com certeza os bancos não iriam descumprir tantas decisões judiciais, tá? Então a gente não sabe se o banco sempre vai cumprir a decisão judicial, porque quem cumpre a decisão judicial é o banco. Então se o advogado, o juiz, ele não tem aí o sistema em suas mãos. Então não tem como saber se no mês seguinte o banco vai cumprir, a gente não sabe. A gente espera que cumpre, porque tem uma ordem nesse sentido, tá? Mas se o banco descumpre, o banco tem que arcar por isso. Agora sim, se todos os juízes fixassem multas elevadas, como esse juiz aqui fixou, com certeza não teria tanto descumprimento de ordem judicial. Mas como não são todos os juízes que fazem isso, muitas vezes, quando há descumprimento, o que o juiz faz? Até porque está na lei, abre um prazo de 15 dias para que o banco se manifeste sobre o descumprimento da sentença. Aí, se o banco se manifestar, depois a gente vai decidir se a parte autora ou se o banco tem razão, para depois julgar e mandar devolver o dinheiro ou mandar aplicar uma multa, etc. E nisso o cliente fica sem salário 1 mês ou 2 meses, tá? Até decidir que tem razão, se é o banco ou se é a parte autora, tá bom? Ah, e outra coisa, quando manda devolver, depois de analisar a impugnação do banco, nem sempre ele aplica a multa pelo descumprimento. Então ele fala, igual eu analisei um caso aqui agora, o banco não teve um tempo hábil para poder cumprir a obrigação de fazer. Então ele atrasou 2 ou 3 dias do prazo que foi fixado pelo juiz, ele entende que é um prazo razoável. O juiz está decidindo e tem um salário garantido todos os meses, então é muito fácil falar que 3 dias de descumprimento de ordem judicial, fora os 15 dias que ele esperou, não é nada, né? Mas fazer o que? A justiça. É isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui no canal, curte esse vídeo também. Curtir o vídeo aqui já está me ajudando muito, tá? Não só me ajudando, como você também vai me estimular a fazer mais informações que eu passo para vocês aqui. São soluções administrativas, então você pode mandar esses vídeos aqui para os seus colegas, para que eles, se estiver passando uma situação semelhante, de estar sem salário, de estar super endividado, mostrar que existe um canal, que é o nosso canal aqui, que tem passando para vocês aqui algumas dicas de como resolver essa situação do superendividamento.